Olá, queridas e queridos colegas do curso de especialização Espaços e Possibilidades para a Educação Continuada. Como vocês estão? Estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que tenham tido uma excelente semana, que tenham gostado da nossa live, do nosso encontro, da nossa conversa na segunda-feira, que vocês tenham tido um excelente final de semana. E queria dizer que nós estamos então entrando na nossa segunda semana de estudos. Essa semana eu gostaria de relembrar um pouquinho então com vocês a nossa primeira semana, onde a gente estudou o texto sobre história, memória e linguagem, tivemos um vídeo sobre identidade docente e também tinha a proposta de uma leitura complementar da Jossô, que ela trazia a importância das nossas narrativas de vida. Esse momento também, nessa semana, a gente convidava para que nós pudéssemos fazer um exercício, começar a rascunhar o nosso memorial para submeter para avaliação na terceira semana de 2 a 7 de dezembro. Muito bem, então através do texto, dos textos e do vídeo, nós tínhamos essa tarefa de iniciar o memorial. E nessa semana eu quero então convidá-los para que a gente possa ler mais um texto sobre escritas de si, do Michel Foucault. Ele está ali para que a gente possa fazer a leitura e fazer as nossas observações sobre o texto. E esse texto vai também nos ajudar no escrito final do memorial. Muito bem, então o tema da nossa aula dessa semana é experiências e discursos se constituindo em espaços de aprendizagem. E nós vamos analisar como que as experiências e os discursos, como que eles se constituem em espaços de aprendizagem. Para isso, então, eu propus o texto que eu já falei para vocês, do Michel Foucault, que fala sobre as escritas de si. Ele traz lá os filósofos, né, que faziam os seus escritos, e lá de Roma, da Roma Antiga, sobre como eles escreviam, né? Como que eles faziam as leituras e o que eles deixaram de legado para nós, que escrevemos, que lemos, que somos os profissionais da educação. Então, nesse texto do Michel Foucault, ele deixa claro para a gente que as escritas, elas podem reorientar e reorganizar o nosso pensamento. Então, a gente faz a leitura através de uma escrita, porque ele diz também que a leitura por si só, ela não traz uma reflexão, ela não se traduz em reflexão, ela não se traduz em escrita. Então ele propõe a escrita como uma forma de reflexão sobre o que nós lemos. E essa leitura que a gente faz, muitas vezes ela não é analisada, ela não é crítica. Então a proposta dele é que a gente faça as leituras, que a gente escreva sobre essas leituras para entender de que forma essas leituras se conectam com o que com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa trajetória. Ele diz também que é só no momento que a gente escreve, ou é também no momento que a gente faz as leituras, que essas leituras, esses escritos se conectam, né, com a nossa realidade, com as nossas construções do conhecimento. Paulo Freire falaria sobre os tijolinhos, né? Os tijolinhos de conhecimento. Como que se constitui a vida da gente? A gente vai adquirindo as experiências, adquirindo as nossas possibilidades de formação, e a gente vai então nessa caminhada de autoconhecimento e formação. Ele diz que às vezes a gente lê e não faz, né, a reflexão sobre o que a gente está lendo. Então ele propõe nesse texto uma reflexão e diz que toda vez que a gente fizer a leitura, que a gente utilize a escrita para fazer o que ele chama de digestão, né? Digestão da leitura, digestão daquilo que a gente lê. Então, seria essa escrita.
E aí a gente faz as conexões, criamos e recriamos com uma outra identidade. Já não somos nós mesmos, somos nós e mais as leituras e as nossas experiências, numa outra identidade. Então, a partir da leitura, a partir da reflexão, a partir da escrita, nós temos uma conexão com as nossas construções como ser humano. Após a leitura, ele propõe que a gente pare, escreva e entenda aquela leitura. Como é que aquela leitura se articula com outros estudos que nós já fizemos com outras leituras? A escrita, ele vai dizer, ele fala lá no texto, né? É uma forma de compreender e absorver a leitura. Tem uma passagem dele num livro que traz vários capítulos, que é o livro Ética, Sexualidade e Política. Está lá nos nossos referenciais, lá no guia didático, no plano de ensino. Vocês podem consultar lá todas as referências que nós utilizamos aqui nas nossas aulas. E esse texto, Escritas de Si, que eu proponho agora na nossa semana, ele está dentro dessa obra, e lá na página 150 ele diz o seguinte: quando se passa incessantemente de livro a livro, sem jamais se deter, sem retomar de tempos em tempos a colmeia com sua provisão de néctar, sem consequentemente tomar notas, nem organizar para a gente o que a gente está lendo, ou organizar o tesouro da leitura, né, que ele chama, a gente arrisca a não reter nada, a não guardar nada na nossa memória. E assim dispersar toda essa construção em pensamentos diversos. E esquecer, ele diz, muitas vezes esquecer de nós mesmos. Olha que interessante. Ele fala que as escritas nossas, as escritas de si, como forma de não nos esquecermos de nós mesmos. Muito bem, então, essa citação do Foucault está lá no nosso primeiro slide do resumo desse texto na nossa semana. No resumo dessa obra, né, que eu proponho para nos auxiliar na escrita final, na escrita dessa semana, né, que vai nos levar à escrita final lá na nossa terceira semana. Foucault, então, ele traz a indicação do aproveitamento dos nossos escritos. Para quê? Para que quem nos lê nos compreenda e nos entenda. Como que ele traz também nesse texto, como é importante a gente organizar a escrita. Ele cita os dados, né? Como é que os dados eram escritos, como é que as coisas importantes que os filósofos gostavam de escrever, como é que eles organizavam esses escritos. E ele traz, então, a primeira forma de escrita, que era através das cadernetas, chamadas uponêmatas. E depois das uponêmatas, que na verdade as cadernetas, né, chamadas assim uponêmatas, elas poderiam ser comparadas hoje com o nosso bloco de notas no computador, no celular e até mesmo na nossa agenda física. Que ali a gente vai tomando nota, né? Fazendo os nossos planejamentos, os nossos escritos. Essas cadernetas, ele diz que serviam de lembretes e que também eles traziam as memórias ali nessas cadernetas. Além das cadernetas, eles também usavam as missivas. O que eram as missivas? Eram cartas, né? Diferente das cadernetas, eram cartas e eram como o nosso memorial que a gente vai escrever. Eles chamavam de missivas os textos que depois eles endereçavam às pessoas, assim como vocês vão fazer. Ele cita o Sêneca, né? Lá no slide tem essa referência também. E o Epiteto. Tem o Marco Aurélio, eu não cito, mas no texto ele traz o Marco Aurélio. O Foucault nos diz como é que eles faziam, como é que os filósofos faziam esses escritos.
para escrever em cartas, e nessa escrita eles iam percebendo como que a prática da escrita ela impactava na vida dos leitores, na vida de quem lê o que se escreve, o que nós escrevemos. Então, a ideia, após a leitura desse texto, é que a gente possa seguir escrevendo o nosso memorial. E vocês vão organizar da forma que vocês entenderem que é mais tranquilo para vocês. Vocês podem fazer a opção pela forma como vocês vão escrever o memorial de vocês. Vocês podem escrever, podem iniciar pelos estudos lá no ensino fundamental, a entrada na escola, as questões da família de vocês, né? Citando espaços, cenários, personagens. Vocês podem ir trazendo também os fatos relevantes que fizeram parte dessa caminhada na escola, na caminhada acadêmica de vocês. Vocês podem, então, organizar também por períodos, por tipo de atividade. Vocês podem ainda iniciar a escrita a partir de um momento central. E aí vocês vão explicando o todo, né, da história que vocês querem contar, da história que vocês querem trazer no memorial de vocês. E aí vocês podem ir aprofundando, né, em algum momento. Então, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Não mais do que 2 páginas. Então, vocês vão escrever 2 páginas, os rascunhos de vocês provavelmente não alcançaram 2 páginas ou trouxeram um pedaço da escrita, né? Então, agora na segunda semana, eu convido vocês para vocês seguirem essa escrita e não ultrapassarem essas 2 laudas, essas 2 páginas. Então, de forma muito objetiva, muito concisa, trazendo essa memória, assim, para que a gente possa registrar o nosso memorial, a nossa vida, os nossos escritos. Lá no ambiente virtual, lá na 3ª semana, vocês vão postar, né? Tem um modelinho ali na 1ª semana e vocês vão observar lá os critérios que serão observados para avaliação. Eu desejo uma excelente semana, uma excelente escrita. Desejo também assim que qualquer dúvida, qualquer situação que vocês necessitem, vocês sinalizem, chamem os professores, os mediadores, as mediadoras, chamem ali no chat, né, através das mensagens, para a gente dirimir qualquer dúvida que vocês tiverem. Não esqueçam o prazo, né? É lá no dia 2 ao dia 7 a postagem. Não esqueçam de escrever. Se vocês têm, então, alguma dúvida, enviem um rascunho para o professor, para a professora mediadora, para que eles consigam dar uma olhadinha e auxiliarem vocês. Eu aguardo vocês na semana que vem. Um grande abraço, uma excelente semana de trabalho e de estudos.